Olá, pessoal, bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar numa arquitetura de IA que é fascinante. O nome dela é Hydra. E o que faz ela ser tão especial é que ela não opera na geometria plana, essa que a gente aprende na escola. Ela funciona num espaço curvo. A gente vai fazer uma viagem para dentro dessa geometria para entender como talvez a IA consiga finalmente capturar a profundidade da linguagem. Tá, mas por que a linguagem natural é tão, mas tão difícil para um computador entender de verdade? A resposta está na estrutura. Pensa só, a linguagem não é uma linha reta, né? Ela é tipo uma árvore genealógica de conceitos, cheia de hierarquias. O problema é que os modelos de IA tradicionais tentam encaixar essa árvore gigante no espaço plano, no espaço euclidiano. E o que acontece? Eles acabam esmagando os significados um em cima do outro. Perde-se toda a riqueza. Então, o nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai entender por que esse espaço plano não dá conta do recado. Depois, um tour completo pelo Hydra. A gente vai ver os componentes-chave, que eu gosto de chamar de a cabeça e o coração. Daí, como é que esse sistema todo se mantém estável e em equilíbrio. E para fechar, a visão que o Hydra traz, a de tratar a linguagem como um verdadeiro sistema físico. Vamos lá? Bora começar então pelo começo. Por que o espaço plano falha? Onde é que está o gargalo? Como eu adiantei, a raiz de tudo está na geometria que a gente usa por padrão, o famoso espaço euclidiano ou, para simplificar, o espaço plano. Olha só que interessante essa comparação. O ponto todo está na diferença de crescimento. A linguagem, com essa estrutura de árvore cheia de galhos e subgalhos, cresce de forma exponencial. Já o espaço euclidiano, o nosso espaço plano, cresce de forma polinomial. É como tentar enfiar um carvalho gigante dentro de um armário. Não dá. Você vai quebrar os galhos, amassar tudo. O paper chama isso de oversquashing. Os conceitos são simplesmente esmagados e toda a relação de hierarquia se perde. Agora, e o espaço hiperbólico? Ah, aí a história é outra. Ele também cresce exponencialmente. É um encaixe perfeito. É como ter um universo inteiro em expansão só para sua árvore crescer livre. Ok, então a gente já entendeu que precisa de um novo universo para trabalhar, certo? Então agora, vamos conhecer a nave que foi construída para essa jornada. O nome dela é Hydra. Pensa nela exatamente assim, uma nave super sofisticada, projetada para navegar nessa geometria curva e cheia de desafios. Esse aqui é um mapa de voo da nossa nave, o fluxo geral do Hydra. Funciona mais ou menos assim. Primeiro, as palavras viram pontos nesse nosso novo espaço curvo, são os embeddings. Depois, um encoder, que é basicamente um transformer de 12 camadas, processa a sequência inteira. Aí vem a parte legal, o binding, a ligação. Os módulos H-Corn criam conexões temporais entre as palavras. Em seguida, a cabeça, a Subletters LM Head, faz a previsão da próxima palavra. E para garantir que tudo isso funcione direitinho, a gente tem um conjunto de forças, as funções de loss, guiando todo o aprendizado. Beleza, agora vamos dar um zoom. Vamos olhar bem de perto os dois componentes que são de fato o cérebro e o coração pulsante desse sistema. De um lado, a cabeça, a parte que prevê o que vem a seguir. Do outro, o coração, que conecta dinamicamente todos os conceitos. Vamos começar pela cabeça, então. O nome dela é Sublattice LM Head. E olha, essa não é uma cabeça de predição qualquer. Prever a próxima palavra num espaço curvo é um desafio gigantesco. Então ela tem um trabalho extra, super crucial de organização. Pensa nela como se fosse um bibliotecário cósmico, arrumando todas as palavras do vocabulário de forma muito inteligente dentro desse espaço hiperbólico. E essa analogia aqui é perfeita. Imagina que o nosso vocabulário é uma galáxia inteira. As palavras mais comuns, tipo O, A, D, sabe? Elas são as estrelas gigantes bem no centro, super estáveis. Agora, palavras raras, bem específicas, tipo ornitorrinco, são planetas bem distantes lá nas bordas do sistema. É essa organização radial que faz toda a diferença. Tá, mas que problema isso resolve na prática? O nome do problema é equilíbrio degenerado. É um perigo real em modelos hiperbólicos. Basicamente, todos os pontos têm uma tendência de fugir para as bordas do universo para maximizar a confiança da previsão. Só que quando todo mundo está na borda, a distância relativa entre eles se perde. Fica tudo infinitamente longe de tudo. E aí, como o Sublattice LM Head resolve isso? De uma forma genial. Ele simplesmente ignora a distância na hora de prever e foca só na direção. É como usar uma bússola em vez de um GPS. Não importa o quão longe você está, e sim para qual direção você aponta. Agora vamos para o coração do Hydra, o Acorn. Essa parte é inspirada num modelo da física chamado Kuramoto.
A ideia é tratar cada palavra como se fosse um pequeno oscilador, algo que pulsa. E a regra é super simples. Quanto mais perto duas palavras estiverem nesse espaço hiperbólico, mais forte é a tendência delas de começarem a pulsar, a piscar, no mesmo ritmo. A melhor forma de visualizar isso é pensar num enxame de vagalumes. Imagina a cena. Quando dois vagalumes se aproximam, eles começam a sincronizar o pisca-pisca. Se você se afasta e olha o enxame todo, você não vê mais vagalumes individuais. Você vê aglomerados de luz, clusters pulsando em uníssono. O H-Acorn faz exatamente isso, mas com conceitos dentro de uma frase. E o problema que isso resolve é fundamental, é a ligação temporal, ou temporal binding. Basicamente, ele cria uma força de atração que puxa os conceitos relacionados para perto um do outro. E o mais legal é que ele não faz isso o tempo todo, em todas as camadas do modelo. Ele age em camadas específicas que funcionam como marca-passos, nas camadas 4, 8 e 11. Isso cria estruturas em diferentes níveis de abstração, desde a sintaxe mais básica até o significado mais profundo. Beleza, então a gente já tem um motor superpotente, o HK, e um sistema de navegação preciso, o Sublattice LM-RED. Mas, e para garantir que essa nave não saia do curso, ou pior, exploda no meio do caminho, é hora de conhecer a equipe de engenharia e os navegadores que mantêm o Hydra estável. O primeiro membro dessa equipe é o Anosso Topolós. Pensa nele como um inspetor de topologia, um fiscal de qualidade da estrutura. O trabalho dele é um só: garantir que o mapa de conhecimento que o modelo está construindo tenha sempre a forma de uma árvore, ou seja, uma única raiz conectada, sem nenhum ciclo, sem nenhum atalho confuso que possa gerar uma contradição lógica. A analogia do jardineiro cósmico é perfeita para ele. Imagina que a árvore de conhecimento está crescendo. Se um galho de repente cresce de forma estranha e se conecta com outro, formando um ciclo, um loop, o jardineiro vai lá e puff, poda na hora. Isso garante que a hierarquia fique sempre limpinha e clara, do tipo, poodle é um cachorro, que é um mamífero, sem confusão, sem beco sem saída. O problema que ele resolve, então, é a corrupção estrutural. Sem esse jardineiro, o mapa de conhecimento do modelo viraria um emaranhado caótico de conexões. Seria impossível interpretar qualquer relação ali dentro. Essa loss garante que o mapa continue limpo, organizado, como um organograma de empresa bem feitinho. Agora se prepara, porque essa aqui é talvez a inovação mais genial de todas, o controle em malha fechada. O que isso significa? Que o Hydra não é treinado às cegas, ele se automonitora em tempo real. Ele tem sensores internos que medem o que está acontecendo e ajustam os próprios parâmetros de voo, dinamicamente. É exatamente como o sistema de suporte à vida numa nave espacial. Ele não fica esperando o alarme de oxigênio baixo tocar. Ele mede os níveis de oxigênio o tempo todo e faz microajustes para manter tudo perfeito de forma proativa. O Hydra faz a mesmíssima coisa, mas com a sua geometria interna. E com isso, ele resolve o pesadelo de qualquer um que já treinou um modelo desses, a instabilidade no treinamento. Um desses sensores, o RDC, fica medindo se os embeddings estão fugindo para as bordas do espaço. Se esse medidor começa a subir, o sistema na hora diminui a força de atração do H-Core. É como um engenheiro de voo que percebe o motor esquentando e reduz a potência para evitar um desastre. Tudo automático. Ok, vamos juntar as peças do quebra-cabeça. Agora a gente vai ver como todos esses componentes trabalham juntos, em harmonia, para evitar os 3 grandes perigos cósmicos de se treinar um modelo nesse universo hiperbólico. Esse resumo aqui é fantástico. Vamos lá. Primeiro perigo, equilíbrio degenerado, as estrelas fugindo para as bordas. A solução do Hydra? O Sublattice LM-RED, que age como uma força da gravidade, mantendo tudo em órbitas estáveis. Segundo perigo, colapso de fase, todos os vagalumes piscando de uma vez só, sem padrão nenhum. A solução? Um equilíbrio de forças. A força atrativa do Acorn é contrabalanceada pela força repulsiva natural da luz padrão do modelo. E por fim, a deriva geométrica, que é tipo a bússola da nave perdendo a precisão aos poucos. A solução? Um otimizador riemanniano, que é uma matemática de altíssima precisão para garantir que a nave nunca saia da rota. E no final, quando a gente junta todas essas peças, o Hydra nos dá muito mais do que só um modelo. Ele nos oferece uma forma completamente nova e poderosa de pensar sobre a linguagem. E a grande sacada é esta: o Hydra não é só um código. Ele é, na verdade, um universo em miniatura, autorregulado, onde a linguagem é governada por leis físicas, forças de atração, de repulsão e uma estrutura topológica bem definida.
A gente para de só otimizar uma função e passa a projetar um ecossistema, um universo, para ver a linguagem emergir de forma natural a partir dessas dinâmicas. É uma perspectiva, sem dúvida, muito inspiradora sobre o futuro da IA. Valeu por acompanhar essa análise comigo.